Bom dia a cada um de vocês. Que o meu sorriso sempre, eu não consigo ficar de boca fechada, traga para nós uma exposição doutrinária legal, que seja boa para todos, né? Essa é a minha função. E hoje eu vou falar sobre uma coisa fantástica, que é o Evangelho no lar. Por quê? Porque a gente deve ler o Evangelho como um instrumento mesmo. Como disse o irmão Vitor, é a caminhada correta. Ele leu um pedaço do Evangelho, que é o prefácio, quer dizer, aquela parte da frente, depois da introdução. Quem escreveu isso que ele leu foi o Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? É Jesus. E Jesus disse nessa leitura que está na hora de nós conhecermos a verdade e praticá-la. Jesus está dizendo no prefácio do Evangelho que o instrumento está aqui, ele é claro, ele é límpido, é só você mergulhar nele com amor e confiança para que você tenha um norte. Quando nós começamos a ser simpatizantes da doutrina espírita, primeiro a gente vai dando um doce bem devagar, que é o Evangelho, para que as pessoas leiam. Porque o Evangelho é fraterno, é amigo, ele instrui, ele nos orienta, ele nos acalma, ele nos afaga, porque você pode abrir em qualquer página que vai falar a voz naquele momento que você precisa. Depois do Evangelho, nós orientamos o Livro dos Espíritos, porque você já começa a ter dúvidas e querer se esclarecer melhor. E aí, sim, temos o Livro dos Espíritos, que foi a codificação do Consolador por Kardec, para orientar quais as leis divinas que são não mutáveis. O que nós temos que aprender com o Livro dos Espíritos? Depois disso, a gente sabendo que tem espírito, como comunicarmos com ele? Aprendemos no Livro dos Médiuns. E depois do Livro dos Médiuns, aí estaremos preparados para ler o Céu e o Inferno. Porque se a gente começar com o Céu e o Inferno, a gente morre de medo. Porque tem um monte de espírito ardendo no fogo do inferno, né? De cabeça para baixo. Então, nós temos uma metodologia. A metodologia é a doutrina espírita. Nós somos espíritas, então nós somos pertencentes a uma doutrina. O que é uma doutrina? É uma orientação estudada por pessoas que praticam sua vida, entregando suas vidas aos esclarecimentos cada vez maiores dos espíritos evoluídos, que vêm dar comunicação. Nós sabemos de várias coisas que vão acontecer espiritualmente com o nosso mundo, graças à comunicação com os espíritos contínua, mas pessoas que dedicam suas vidas em missões para que isso ocorra. Nós tivemos o exemplo de Chico Xavier, temos o exemplo até hoje de Divaldo Pereira Franco e tantas outras pessoas que vão nos ajudando a evoluir. Mas nós temos a nossa regra. Então, por que não começarmos com arroz com feijão? Se eu for na livraria e adquirir o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ter uma ferramenta na minha mão. E eu, quando compro uma coisa gostosa na rua, um sorvete daqui bom, napolitano, com morango, chocolate e creme, e levo para casa, o que acontece em casa? Todo mundo come. Todo mundo come. Por que a gente vai trazer o Evangelho e não vai levar para casa, para todo mundo comer? Não é gostoso o sorvete? É gostoso também o Evangelho. Porque ele tem a missão de nos orientar, de nos acalentar. E aí, nunca passar, na verdade. Ok. Então, assim, quais as utilidades que tem você levar o Evangelho para o lar ou fazer o Evangelho no lar que a gente vai ensinar a fazer? Por quê? Porque alguém me ensinou. Porque alguém ensinou alguém que é o doutrinário. A gente vai aprendendo
E aí nós vamos fazendo. Ninguém nasce sabendo fazer o evangelho no lar. Ninguém nasce sabendo ler o evangelho. A gente aprende com as escolhas que a gente faz. Qual é a utilidade? Gente, ele harmoniza o nosso lar. Durante a leitura do pequeno trecho do evangelho que eu vou explicar à frente, o nosso lar fica calmo, tranquilo, porque mais pessoas estão reunidas em nome de Jesus. Então a espiritualidade maior estará ali. Então vai criar o hábito de nós orarmos. Pelo menos 30 minutinhos de oração, de dedicação do nosso dia, naquele dia específico, a Deus e a espiritualidade. Levando a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o esclarecimento do Consolador, que é o Evangelho. Nós recebemos na hora do Evangelho no lar, bênçãos e luz dos Espíritos benfeitores, porque eles se achegam naquele momento em que está acontecendo o Evangelho e nos dão bênçãos e luz e graças que nós merecemos. Aquilo que nós merecemos, nós podemos receber durante o Evangelho no lar. É uma oportunidade fantástica de reunião da família. Hoje nós precisamos estar puxando as pessoas da família para próximo de nós, porque, de novo, a gente fala, disse a leitura antes do nosso amigo lá a parte do Espiritismo, me fale agora o nome, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a leitura feita antes da prece, que o nosso próximo é quem está na nossa casa. É essa pessoa com quem eu lido diariamente. É essa pessoa com quem eu tenho que melhorar diariamente. A partir dessa pessoa, eu consigo outras pessoas. Mas a minha casa deve estar reunida, deve estar todas com o mesmo pensamento elevado. Isso é fantástico, porque todos crescem juntos. Um puxa o outro. E é essa a nossa missão na Terra. Um ajudar o outro a evoluir. E não é tão importante assim que tenham colocado pessoas ao nosso lado, nosso filho, nossa filha, nosso marido, nosso pai, nossa mãe, para que nós pudéssemos então espalhar para ele essa luz bendita do Evangelho. O próprio aprendizado do Evangelho. Porque o que acontece? No Evangelho do Lar a gente pergunta o que foi lido. Existe num pedacinho da prática do Evangelho um espaço para você perguntar ao orador, a quem leu o Evangelho, aquilo. Não muito demorado, mas existe essa abertura para que você possa fazer perguntas a quem leu o Evangelho. E você pode se utilizar do Evangelho para corrigir condutas que não são adequadas. Existe no capítulo 17 a palavra sede perfeitos. Me dá até um arrepio na espinha. Porque eu tento ser espírita desde as 6 da manhã, mas às 10 eu já não sou mais. Eu já fiz alguma coisa que não estava no Evangelho. Eu já xinguei a secretária, já fiquei emburrada porque o paciente não tomou remédio. Eu já estou chateada porque eu recebi um WhatsApp da minha filha dizendo que está na hora de depositar a mesada para ela. E aí a gente esquece, e aí a gente fica bravo e daqui a pouco a gente já nem é mais espírita em 2 horas. Então, corrigindo condutas, se a gente lê o Evangelho uma vez por semana, e ler com afinco e introspectando, quer dizer, trazendo para dentro de si o que está escrito, a gente vai conseguir melhorar. É evidente que o Evangelho no lar, eu quero explicar aqui, porque muitos podem não entender, ele é doutrinário. Se você crê que as águas são fluidificadas pelos espíritos superiores, é doutrina espírita. Se você crê que o passe magnético espiritual faz efeito, é a doutrina espírita. Se você crê que o Evangelho no lar faz efeito, é a doutrina espírita. Ele fará efeito, porque você crê. Nós cremos. Nós temos fé. E se nós tivermos fé, o tamanho de um grãozinho de mostarda,
moveremos montanhas, mas aqui nós só queremos mover comportamentos e amores. Preparando o ambiente. Como é que eu faço o evangelho no lar? Eu escolho um local confortável lá em casa, limpo, organizado, arejado, para que as pessoas que vão fazer o evangelho e os bons espíritos que nos visitarão se sintam bem. É um ambiente tranquilo, que possamos nos reunir para fazer o evangelho. Nós podemos fazer o evangelho do lar sozinhos no começo. Se ninguém topar junto com a gente faz do mesmo jeito, porque daqui a pouco alguém vem para junto, alguém escuta e vem olhar o que você está fazendo. A mãe está ficando louca, está lendo lá o negócio da paciência, lá, a dor é uma bênção, acho que eu vou sentar do lado dela para ver o que ela está lendo. E a pessoa vai se cegando, e a espiritualidade maior também vai trazendo você, porque as energias, as sintonias, as afinidades vão chegando. Então, quem que a gente quer atingir? A presença dos nossos familiares que moram no mesmo lar, para que façamos uma cúpula linda, dourada, uma cúpula maravilhosa de amor e de paz, de benfeitoria, os nossos familiares. Eu não quero pregar o evangelho para quem está no Sudão, no Afeganistão. Não, é para nossa filha, para o nosso filho, para o nosso irmão, para o nosso marido. É a reunião daqueles que moram no mesmo lar. Mas esse convite, como tudo na doutrina espírita, não pode ser imposto. O convite tem que ser feito com calma e paciência, expondo os benefícios que essa prática trará. A gente vai, igual água em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que a gente tem que fazer, com muito amor. E aí a gente vai usar de novo a máxima de Jesus, onde 2 ou mais estejam reunidos em meu nome, aí estarei. Ora, se eu consigo mais 1 ou 2 para orar o evangelho por 30 minutos, Jesus estará presente na sua casa naquele momento, porque ele pelo espírito de grandeza que ele tem onipotência, onisciência, ele conhece todos os mecanismos de proximidade das pessoas e de emanar bons fluidos quando nós estamos reunidos em nome dele e em nome do Pai dele, que é Deus, que é o princípio primário de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Explicar ao familiar como que vai se dar o processo do estudo. Ninguém vai receber santo na hora do evangelho. A gente nem sabe receber santo. Não acontece nada na hora do evangelho lá. Acontece a doação do nosso amor. São pessoas que leem o evangelho e tentam ajudar e tentam melhorar as nossas vidas. Não vai acontecer, não vai descer espírito macumbeiro, não vai bater as portas, janela, não acontece nada. Como no espiritismo, se a gente senta numa mesa mediúnica, se a gente dá uma voz maior, já o doutrinador manda a gente, ei, baixinho, baixinho, você é o comando. Então, estamos no comando o tempo todo, com os espíritos benfeitores e Jesus do nosso lado. Jesus está sentado ao nosso lado. Tendo o ambiente escolhido, convidando e explicando conforme falamos, haverá sempre uma prece inicial breve para que todos os participantes comecem a se harmonizar. Foi o que foi feito hoje. Começamos com uma prece inicial do livro Gotas de Esperança. E aí a gente vai lendo para que as pessoas comecem a entrar no clima, né? A entrar no clima de fazer tudo de bom, né? E aí, depois, esse texto que eu estou falando para se harmonizar é uma mensagem vinda de livros espíritas disponíveis para que a gente possa se preparar para o evangelho. Pode-se colocar uma jarra de água na mesa ou num suporte, para que durante toda a sessão
penetrem nas águas os fluidos tão importantes vindos da espiritualidade maior. Então, enquanto oramos, ainda temos a graça de recebermos as águas fluidificadas. Para aqueles que vão iniciar a prática, desculpe aqui. Aqui eu falei, a prece inicial estou aqui e vamos para a próxima. Para aqueles que vão iniciar a prática, orienta-se que o Evangelho ele seja lido desde o início, desde a explicação, o prefácio. Eu ponho o dedo no lugar errado. O prefácio é aquilo que foi lido pelo irmão Vitor. Foi o prefácio, escrito por quem? Por Jesus. Quer melhor que isso? Começar um evangelho e depois ler o prefácio que Jesus escreveu? Tantos escritores existem no Brasil e livros e nenhum deles Jesus fez o prefácio. E a gente tem um livro, que é o livro do Evangelho, que Jesus escreveu o prefácio. Não escolher textos longos, mas também leremos para que tenha sentido. Então a gente escolhe um pedaço ali desde o início, que comece um parágrafo até outro que faça sentido aquilo que você está lendo. Ao terminar de ler, o orador deve abrir para breves colocações, as perguntas para melhor entendimento. Mas é um pequeno período, não para polemizar, criar dúvidas, mas para esclarecer aquilo que foi lido. Marcamos então no livro do Evangelho o local onde paramos. Nós começamos a ler a introdução, lemos 2 parágrafos, paramos ali. Risca ali embaixo, é dali que vamos começar a próxima leitura, na próxima semana, na mesma hora, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Pedimos pela fluidificação das águas expostas. Fazemos, depois de tudo isso, uma prece de encerramento, agradecendo a presença divina, a presença de Jesus, a presença da espiritualidade maior e também a dos nossos irmãos familiares que participaram da reunião. Algumas dicas. Antes de iniciar a prática, já está receptivo para fazer o estudo, porque às vezes tem alguém que já está de boa, já quer fazer um estudo, já quer ler o Evangelho, mas não sabe como fazer. Então, veja, sonde na sua casa quem é que quer começar junto com você, que esteja mais receptivo a isso. Informe que o processo todo deve durar no máximo 30 minutos. Não vai encher a paciência da pessoa. Vai esclarecer as pessoas, eles não vão se cansar. Não é longo, são 30 minutos que você dedica a Deus, a Jesus e a você aprender, porque afinal nós estamos orando e nos instruindo como Jesus pediu. Podem sentar-se antes que aqueles que desejarem, ou em volta de uma mesa na sala, ou na cozinha, ou todos acomodados em sofás, poltronas, cadeiras, próximos um dos outros, para que seja mais forte a afinidade e a sintonia entre as pessoas. Ter um local para apoiar as águas, o livro de mensagem e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não usamos velas acesas, porque os espíritos têm a sua própria luz. Não usamos imagens de Jesus, de santos, que são espíritos elevados, em forma de escultura, gravura ou impressa. Não há necessidade. Isso está em nosso pensamento, em nossas orações. Não usamos terços, medalhas ou similares,
Porque nós não vamos fazer orações repetitivas, nós não precisamos de nada para olhar, nós precisamos elevar somente os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Somos nós de frente com Jesus e nossa família abraçada. É uma bênção maravilhosa que não precisa de nenhum adorno, não precisa de nenhum adereço, não precisa de nada diferente para que aquilo se faça. Não usamos terços, medalhas, não usamos incenso. O que é possível fazer é, na prece inicial da leitura da mensagem, uma musiquinha baixa para ajudar a harmonização do ambiente. Aqui é feito por ele, a musiquinha para nossa harmonização. Então podemos ter em casa também um aparelhinho, um celular, ponha lá meditação no Spotify, no meditação vai ter uma musiquinha por baixo. Não vale funk, tem que ser musiquinha de meditação. Para que a gente possa entrar na sintonia, para que a gente possa ir ser levado por essa vibe, entendeu? É essa a história. É Jesus, é a presença de Jesus no nosso perispírito. Chega, ele encosta na gente de tanto amor que ele tem por nós. É possível. Podemos usar um vaso de flor, se quisermos, no local, só para torná-lo agradável visualmente. Está aqui o nosso vasinho de flor. Aqui atrás tem vasinho de flor. Mas só para que o ambiente se torne agradável a nós. Se não tiver, não tem problema. Que o evangelho do lar aproxima os familiares, você sabia disso? Se nós nos reunimos uma vez por semana no mesmo horário, nós já temos aquele compromisso, os nossos familiares vêm para junto de nós, que é o que nós queremos. Que se for feito num apartamento e for feito com muita fé, suas vibrações se estendem aos outros andares. É possível que emitamos vibrações positivas para vários andares do nosso edifício, porque Jesus está presente, a espiritualidade maior está presente e a nossa vontade está presente. Que se for feito numa casa, as boas vibrações vão para a vizinhança. O nosso vizinho não vai mais xingar a gente. Nosso vizinho vai ser nosso amigo, ele vai ficar dócil. E quem sabe no futuro você já fez o evangelho no lar com todos os seus familiares, convide o seu vizinho. Vai ver, ele quer também orar. Por que não? Ele é o próximo depois da família, ele mora do seu lado há 20 anos. Convide o vizinho. Que potencializa a cura de muitas enfermidades físicas, mentais e espirituais. Creia que você sabia que o Evangelho pode fazer isso? É óbvio. Se você for no atendimento fraterno, o que o médium, a pessoa que está atendendo no atendimento fraterno fala? E a gente brinca. Tome Evangelho, tome Evangelho, tome Evangelho, né? E tem aquela história, né? Do espírito estar atendendo e a pessoa pensar que é tome Evangelho, tome Evangelho, tome Evangelho. Não, é ler o Evangelho, ler o Evangelho, ler o Evangelho, ler o Evangelho. Ficou em dúvida, lê o Evangelho que você vai achar um caminho. Ficou num lugar, vou para cá, vou para cá, lê o Evangelho e pede iluminação a Deus. Evangelho é o caminho seguro e ele potencializa, ou seja, ele empurra, ele ajuda a cura de muitas enfermidades físicas, mentais e espirituais, que afasta de nós os espíritos ainda perturbadores, se nós mantivermos a nossa sintonia, afinidade e pensamentos elevados, com essa espiritualidade tão querida que é o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, que sempre está conosco. Que saímos da reunião muito mais calmos, porque tivemos 30 minutos de oração, imersão e tranquilidade. Comece, nem que seja sozinho, eu coloco, não esmoreça nunca, não vale a pena esmorecer, nós somos espíritas, nós somos aqueles que a gente quer que façam, nós somos persistentes, não incomodativos, mas persistentes.
Nós queremos que todos conheçam o Consolador prometido. Só isso. Persevere e continue convidando e observando a melhor hora para todos. Avise o local e o mesmo dia da semana que será realizado. Continue fazendo como explicado e convidando docemente os familiares. Lentamente eles virão, tenha certeza. E aqui, na nossa casa espírita, no Lar Espírita União, existe uma equipe que ajuda no início do processo do Evangelho no lar, que pode ser pedida na secretaria, com quem que vai se falar, para ajudar a começar o Evangelho no lar. Porque às vezes a pessoa não sabe iniciar, não sabe começar. E essa equipe que tem aqui no Lar Espírita se dispõe a ir à sua casa para começar o Evangelho no lar, para dar início a esse processo. Inicia e depois a gente cria asas e aí a gente vai voar sozinho. Afinal, é tão bom ter o Evangelho presente em seu próprio lar. Imagine Deus presente em nossa própria casa. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, esteja conosco. E quando você orar com o Evangelho, é marcando o Evangelho de leituras e mais leituras e mais leituras, e você vai marcando os textos que você vai lendo, porque o Evangelho não é apenas um livro, é uma ferramenta, como um martelo, como uma chave de fenda, como um bisturi, como um estetoscópio. Ele é uma ferramenta para que nós tenhamos uma vida feliz e uma vida correta e uma vida boa e possamos evoluir para que a Terra venha realmente ser um local de regeneração. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia.